uma alegria estar com vocês aqui. Recados rápidos. Nossa casa funciona de terças e quintas-feiras. Abrimos às 18h30. De terça, temos o atendimento fraterno. Temos os passes de harmonização. E às 19h30, a palestra do Evangelho. De terça também, às 19h, temos a evangelização infantil. Então, quem tem criança, neto, filho, sobrinho, traga. É sempre bom. Às quintas-feiras, também às 18h30, abre a casa, com passes de harmonização e atendimento fraterno. E às 19h nós temos o curso. Hoje nós estamos estudando o livro Obsessão e Desobsessão. Tá? Aos sábados nós temos o nosso bazar, que funciona aqui com venda de roupas e acessórios também. Lembrar também da importância da água fluidificada. A água fluidificada faz parte do tratamento, assim como os passes e assim como a palestra. Acho que são esses os recados, né? Muito bem. Então vamos se preparar para receber o Evangelho. Vamos vibrando amor. Vamos nos lembrando do porquê estamos aqui, do que viemos buscar. Quem quiser, fecha os olhos, respira fundo e vamos todos juntos cantar o Pai Nosso.
Muito bem, com muita energia positiva, então, vamos receber a Ivani, que vai fazer a explanação da noite. Boa noite a todos. Hoje nós temos muitas pessoas novas aqui na casa. A gente sempre conta com o coração de vocês, com a vibração de vocês, para poder passar aquilo que a gente faz com carinho. Boa noite ao pessoal também que está nos assistindo pelo Facebook, o pessoal que nos assiste depois em casa. Hoje nós viemos falar sobre esse capítulo. É só uma pequena parte dele, tá? Só o item 2. Não é muito grande esse tema, mas ele fala muito de nós mesmos. Porque ele fala da nossa situação atual. Como a gente está. Porque é assim, exatamente assim, que quando a gente desencarna, é dessa forma que a gente chega lá. Da mesma forma. Não muda nada a nossa situação. Tudo que nós vamos vivenciar lá vai depender de como nós estamos agora. Se hoje, se amanhã nós fôssemos chamados, como nós estaríamos? Então é disso que vai falar. Porque a nossa essência, o que nós vibramos, o que nós sentimos, tudo vai conosco. O que fica é só a matéria. Há muitas moradas na casa de meu pai, foi Jesus que falou. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e tem 2 diferentes estados da alma na erraticidade. Estados da alma. É o nosso estado, é como a gente está. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então vamos falar da erraticidade. O que é a erraticidade quando a gente chega lá, do outro lado? O que seria? Nós vimos estudando sobre isso. E que André Luiz fala nos livros dele sobre isso, Divaldo Pereira Franco, todos, que nós conhecemos, Joana de Ângeles, todos eles falam sobre isso. É o estado espiritual transitório entre duas encarnações. É o que a gente vive entre uma encarnação e outra. O que nós desenvolvemos, onde nós ficamos. Nesse período, também chamado de intermissão, a alma, desprovida do corpo físico, reflete sobre sua vida anterior. Estuda, atua no bem e planeja os aprendizados e provas necessários para sua próxima existência terrena. É onde muita gente pensa assim, ele morreu, agora vai descansar. Não, aí é que a nossa jornada começa, porque a nossa vida verdadeira é lá. Nós somos espíritos eternos. A carne é só um período que nós frequentamos, é um estado que nós frequentamos por um período, que a gente vem para a Terra para poder desenvolver valores morais, para estar com pessoas que nós precisamos estar, resgatar pessoas e erros nossos, enfim. A gente vem para evoluir. Todos nós evoluímos. E lá a gente dá continuidade aos nossos estudos para quando nós voltarmos para a Terra, podemos passar por nossas provas. Porque aqui são as provas. É aqui que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende lá. O termo deriva de espíritos errantes, que são aqueles que ainda precisam reencarnar para evoluir. A gente ainda precisa reencarnar, por isso que a gente está na erraticidade. Abrangendo desde almas imperfeitas até espíritos altamente evoluídos, com exceção apenas dos espíritos puros.
Durante esta fase, o espírito não fica perdido ou punido, mas sim se preparando e avaliando suas escolhas. Então a gente escolhe. Nós temos direito à escolha. Muitos de nós escolhemos o que nós viemos fazer. Tem alguns que têm as reencarnações, que são aquelas em que são pessoas que não querem reencarnar de jeito nenhum, fica lá na erraticidade, tá parado no tempo. Aí tem as reencarnações compulsórias, que já são outra coisa. Né? Eles são empurrados, assim, não, você vai reencarnar porque você tem que passar por isso. Mas muitos de nós conseguimos escolher. Muitos de nós ainda conseguimos chegar lá, aprender, né? Eu não estou falando só de evolução, porque tudo, é como eu falei, a gente está evoluindo, né? Mas assim, a gente consegue ter consciência, a gente consegue perceber aquilo que a gente precisa melhorar. Aqui, a gente não percebe isso? A gente percebe, não muda nada. A gente percebe também no dia a dia, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente põe a mão na consciência e fala assim, nossa, errei. Porque quando a gente aprende o que é certo, fazer o errado fica difícil. A gente faz o errado, a gente pena, porque a gente fala assim, ai, mas eu estou errando, porque eu sei que eu estou errando. Eu já li em algum lugar que o certo é outra coisa. Eu já sinto que quando eu faço o certo eu me sinto bem. Nossa, como a gente se sente bem quando a gente faz a coisa certa? Quando a gente está legal, está bem, né? Quando a gente fala assim, não, estou legal, estou bem, estou me sentindo bem, estou bem com as pessoas, estou bem com meu pai, estou bem com minha mãe, estou bem com meus irmãos. Nossa, como a gente fica feliz quando a gente está bem. Aí quando a gente briga, discute, faz alguma coisa, mesmo a gente pensando assim, mas eu tenho que lutar pela minha liberdade. Mas o que é a liberdade? A liberdade é passar por cima de tudo? A liberdade é você deixar pessoas importantes de lado, deixar de fazer coisas que de repente poderiam agradar a pessoa e a você mesmo. Muitas vezes, a liberdade, as pessoas confundem a liberdade com libertinagem, com as coisas erradas, sabe? Sair pelo mundo. Opa, eu sou livre, eu posso escolher. Então eu também posso escolher ficar bem. Eu também posso escolher ir por caminhos que eu sei que vão me fazer bem, porque eu já aprendi. Eu já passei por algumas coisas que eu vi que eu não me sentia bem, mesmo estando livre para escolher. Isso aqui está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu só estou discorrendo porque, é como eu falei, é uma parte bem pequena, mas que fala muito de nós. Não tinha como eu resumir isso sem colocar para vocês o que está escrito. Porque eu não sei se todos leem o Evangelho no dia a dia. E a gente, quando a gente faz o Evangelho em casa, a gente vai lendo, vai explicando, vai vendo. Mas outra coisa é quando você coloca assim para você passar para as outras pessoas. Às vezes é difícil você, com palavras, enxugar tudo, aquilo que a gente lê, sabe? Conforme o espírito seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Essa parte ele está falando justamente das pessoas que ficam presas aqui na matéria. Pessoas que se desligam do corpo, mas ficam presos à matéria. Ficam presos ao dinheiro, às suas paixões. Porque a gente acha que a gente é dono do outro, né? A gente acha que a gente é dono da nossa casa, a gente acha que é dono do nosso carro, do nosso dinheiro, dos nossos filhos. E nós não somos donos de nada. Mas as pessoas ficam presas nisso, ficam presas nos sentimentos. Então tem muitos que ficam assim, presos, não se libertam, não voam. E já tem outras pessoas que conseguem se elevar, conseguem percorrer o caminho mais livre. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente
e do sublime espetáculo do infinito. Nossa, como deve ser lindo, né? A gente se desprender, porque a gente fica imaginando. Ah, eu vou fazer uma viagem astral. Para fazer uma viagem astral, estando no corpo físico, já é difícil. É difícil, mas tem muitas pessoas que conseguem se desprender. Agora imagina você estar desprendido do corpo físico e poder fazer isso. E poder ganhar espaço. Enquanto, enfim, o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Gente, isso aqui não é uma coisa, aquela coisa que é assim, tipo, é para sempre. Não, tudo se movimenta. A gente tem períodos, até quando a gente está aqui, encarnado, a gente tem períodos de tristeza, períodos de que duram, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, não vou sair dessa tristeza nunca, né? Eu estou doente, essa doença não vai embora nunca. Tudo passa. Isso são estados da alma, estados. Nada é infinito. O que é infinito é a nossa alma, e o que a gente tem a aprender e conquistar é a nossa liberdade, é a nossa evolução. Isso é concreto, tá bom? Nada assim, tipo, olha, aquela coisa do inferno infinito não existe. A gente tem condições de sempre de estar melhor, porque é uma escolha nossa. Aí eles falam assim, o justo, né? Reunido aqueles que ama. Parece até assim, nossa, será que eu sou? Será que eu tenho esse direito? Será que eu tenho esse privilégio? Todos nós estamos aqui no mesmo barco, passando pelas mesmas coisas. Se uns conseguem, os outros também, né? É só a gente, como eu falei, é só a gente querer, desejar. O que a gente deseja? O que a gente quer? E ninguém é feliz, eles falam que ninguém é feliz lá em cima, tendo quem ama aqui embaixo, sofrendo. Vários livros já retrataram isso. Quem é que consegue ser feliz vendo um filho sofrer? Um irmão, um pai, uma mãe, umas pessoas que a gente ama, a gente quer levar junto. Não é? Então a gente sempre vai querer junto de nós aquelas pessoas que a gente ama e a gente quer o bem delas. Se hoje a gente quer o bem, por que ir lá, estando lá? E de repente você chegar num patamar bom, você está bem, você não vai querer as pessoas que você ama do teu lado? Você vai. Por isso que eu falo que nada é infinito, nada é pautado assim em coisas que não existem, que não são possíveis. Tudo é possível. Aqui eu coloquei algumas coisas de como que eles se sentem lá, como que é feito, né? Como que eles... Os espíritos felizes, evoluídos, eles têm plena consciência. Eles compreendem o passado e planejam o futuro. Ou seja, são pessoas conscientes, que têm convicção, elas conhecem, elas sabem o que elas querem. Elas têm discernimento. Percepção ampliada. Enxergam além dos limites físicos humanos. Muita gente acha que quem faz isso é chato. Porque às vezes a gente está em situações assim, em que as pessoas estão meio desvairadas, né? Está todo mundo vivendo o mundo. Porque tem que viver as festas, porque tem que viver tudo muito exacerbado. Tem pessoas que não conseguem ir para uma festa sem beber álcool. Porque tem que ter o álcool para se divertir. Tem que ter o álcool para se divertir. Tem que ter a droga para se divertir. E é nisso que elas se perdem.
se perdem. Ou seja, não tem discernimento, né? Acabam se perdendo. Locomoção rápida. Isso é quando já está lá nos espíritos, né? Deslocam-se com a força do pensamento. Olha que maravilha. Pensou, já está lá. Trabalho ativo. Atuam como guias, estudam e ajudam outros espíritos. Sem sofrimento, sentem paz e não experimentam necessidades físicas. Esse é o estado dos espíritos felizes, evoluídos, como eles estão lá. Espíritos infelizes ou sofredores, imperfeitos. Somos nós. Como que a gente fica lá? Muitos de nós. Perturbação prolongada. Demoram a entender que o corpo físico morreu. Que são aqueles que ficam mais densos, né? Ilusões orgânicas. Sentem fome, frio, sede ou dores falsas. Tudo isso não é erraticidade, já estando do lado de lá. Então, a gente continua com os mesmos sofrimentos, com as mesmas ilusões. Por isso que tem livros que falam que quando você joga as ilusões fora, você fica em paz. Você fica bem. O apego terreno. Ficam presos aos locais e pessoas que deixaram. Como eu falei. Se apegam. Se apegam de uma forma que às vezes eles confundem esse apego com amor. Muitas pessoas confundem o apego com o amor. Eu amo tanto, mas eu amo tanto, mas eu amo tanto, que eu preciso ficar com aquela pessoa. Aquela pessoa tem que ser minha, ela tem que estar comigo. E depois, com o tempo, a gente descobre que o amor não é isso, né? O amor é desejar que o outro fique bem, é se amar. Quem se ama se sente inteiro. E aí ama o outro inteiro, do jeito que ele é, sem ter essa coisa da posse. Não precisa ter posse. É só sentimento. Porque quando a gente ama, o sentimento é tão grande que não tem necessidade de ter a posse. Você simplesmente ama. E se aquela pessoa também vai corresponder àquele amor, ele vai estar com você, independente de como você estiver. Remorso crônico. Sofrem pelas falhas e oportunidades perdidas. Isso a gente sofre, hein? A gente fala assim, você se arrepende? Tem muitas coisas que a gente pensa, podia ter feito melhor. Porque a gente percebe o quanto poderia ter sido realmente melhor, poderia ter feito diferente. Mas também a culpa, ela trava a gente. Não é bom ter culpa, ficar na culpa, preso na culpa. O bom é reconhecer, ver o que poderia ter sido feito melhor e de hoje em diante fazer o melhor. Esse que é o ideal. E cegueira mental. Não conseguem enxergar a luz ou o amparo ao redor. Isso descreve aquela doença, que falam que é a doença do século. Que é eu sei o nome. Depressão. Obrigado, Pá. Às vezes muitas coisas me vêm na cabeça e eu não consigo falar a palavra. Depressão. A depressão, ela é terrível. Porque você fala para a pessoa, né, você tenta mostrar para a pessoa o quanto tem de vida, de luz, e ainda assim a pessoa não vê. A pessoa se fecha. Ela se fecha no mundo dela, ela se fecha no sofrimento dela, ela não consegue enxergar que ela tem uma saída, que tem opções, ela pode escolher. E existem os espíritos neutros ou indiferentes. Esses espíritos, eles ficam muito tempo lá. A gente viu alguns livros de pessoas que ficam anos e anos e anos sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam.
Aí quando elas chegam para pedir ajuda, elas falam, eu preciso de ajuda, né? Para acudir um filho, acudir alguém lá na terra. Eles chegam lá em cima. Aí os mentores falam assim, mas e você? Mas o que você tem feito? Porque a gente precisa de bônus horas, né? A gente precisa trabalhar. Tudo é merecimento. A gente pode estar bem, mas se a gente quer salvar alguém, se a gente quer atender a alguém, a gente também tem que trabalhar para merecer aquele benefício. Tudo tem a ver com merecimento, trabalho. Nós não vamos ficar lá à toa, parados. Vamos trabalhar para nós, para poder atender aos outros. Até no avião eles falam isso, né? No avião você não tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois poder ajudar os outros. Então, tudo é atitude. Primeiro se cuida, primeiro se ama, primeiro se perdoa, depois ajuda os outros. Para poder ajudar os outros, você tem que estar bem. Tem que trabalhar para isso. Esses espíritos neutros ou indiferentes, como que eles ficam? É estado de tédio. Não sofrem muito, mas não buscam evoluir. Então, quer dizer, está paralisado, né? Tipo, não estão me cutucando, né? Estou aqui de boa. E vai ficando. Estagnação temporária. Ficam em uma espécie de expectativa vazia. E nem percebem que poderiam estar melhor. E falta de rumo. Esperam passivamente por uma nova reencarnação. Passivamente por uma nova reencarnação, para ver se, de repente, na reencarnação, eles conseguem evoluir um pouco mais. Não deixa de ser uma coisa assim, bem, assim, aquela coisa da pessoa que é ociosa mesmo, né? Está aguardando. Esperando que no futuro é que as coisas se resolvam. Mas a gente não pode esquecer que é hoje que a gente faz o nosso futuro. Hoje é que nós temos que trabalhar para um futuro melhor. Sempre. Oi? Desculpa? Nada? Então tá bom. O que eu queria passar para vocês desse estado é isso. Para a gente lembrar que o que a gente vai passar lá não é nada de diferente do que a gente está passando aqui agora. Mas o que a gente faz aqui agora vai refletir naquilo que a gente vai passar lá. Tudo está conectado. Tudo que a gente vive, ainda vamos ter os resgates da frente. É o plantio. Hoje nós estamos plantando para poder colher amanhã. Sempre vai ser assim. Então vamos plantar mais consciência do que nós temos que fazer. Vamos plantar mais amor na nossa vida, conosco mesmo. Primeiro, amor. Vamos pensar no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Se realmente é preciso algumas coisas, os desgastes, os estresses, as fadigas, não é mesmo? Daquilo que realmente a gente precisa, porque se amanhã a gente for chamado, como Jesus mesmo falar, o que a gente vai levar? Tem um livro que eu li ontem, no meu evangelho, que eu gostaria de falar, só relembrar uma coisa para vocês. Eu não escrevi, porque o que está aqui está bem. É desse livro aqui, O Espírito da Verdade. Aliás, o Espírito da Verdade, aqui ele explica bem o que é isso. O Espírito da Verdade. Não é só um espírito. Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. É uma falange de espíritos que trabalham para Jesus. Espíritos evoluídos. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um,
fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos. Para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los. Em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Ou seja, muitas vezes fazemos coisas que pensamos ser boas, mas nem sempre são. Então, tomemos cuidado. Esse livro aqui é maravilhoso para quem está estudando, para quem faz o seu evangelho, o Espírito da Verdade. Ele explica, ele pega capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e faz uma dissertação sobre os capítulos. Então é muito bom para a gente poder se orientar por ele. E eu convido agora vocês a fecharem os seus olhos. Vamos respirar fundo, relaxando. Vamos pedir ao Pai a sua luz bendita, para que possamos lembrar dessas lições, que elas sejam lembradas durante o nosso sono, durante nossa vida, nós possamos levar um pouco desta luz que recebemos hoje. Lembrando que tudo que nós recebemos aqui, hoje, nós levamos para a nossa casa, que esta luz que nós levamos possa ser distribuída entre os nossos entes queridos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que Joana, nossa mentora, nos abençoe também. Agradecendo a equipe espiritual que aqui atua, agradecendo a tudo que nós recebemos. E que nós possamos ir em paz, chegar em nossas casas em paz. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos que estão aqui hoje.